Conforme nosso cronograma, né? Nossa aula de hoje é relativa ao... Deixa eu abrir o cronograma aqui, que é mais fácil para nós, né? Novamente, bom dia e bem-vindo a todos que estão aí presentes. Nosso cronograma na aula de hoje é dia 15/9. É uma aula parcialmente síncrona, onde eu vou tirar dúvidas de vocês, né? Tanto da edição de texto, como essa aí que eu acabei de explicar, e também da tabulação de base de dados com Excel ou Calc, né? A gente mostrou para vocês com o Calc. Então, não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem já colocá-las aí, listá-las, a gente vai tentar sanar. Opa. Jéssica, você pode falar, Jéssica? Então, prof, é sobre a planilha, minha dificuldade. Eu estava Perfeito. fazendo, né? Uhum. E aí chegou na parte da média final e eu travei. Não sei como ele dá a média final, como fazer ele dar a média final automaticamente. Certo. Vamos fazer o seguinte. Como a gente está gravando, eu vou iniciar a construção dessa planilha e eu vou passar pelas principais etapas dela, né? Lembrando que, para quem não viu ainda ou está perdido, a planilha é o exercício atividade 4, que é para ser entregue. Essa atividade 4 é uma planilha, eu coloquei um PDF, né, no Siga, e na atividade 4 vocês devem fazer o Excel exatamente igual a esse PDF. Como assim, professor? Tá aqui, ó. Aqui, desculpa, atividade 4. Esse é o modelo de planilha que está no SIGA. Então, o que tem na planilha eletrônica lá no SIGA? Tem isso aqui, ó. Essa planilha que eu quero que vocês elaborem. Porém, esses campos aqui, eles não são manuais, eles devem ser automatizados, tá? Então, a gente vai fazer isso na aula de hoje. E aí eu espero sanar as dúvidas, inclusive da nossa aluna que acabou de perguntar quem que foi. A Jéssica, tá? Eu, prof. Beleza. Eu vou fazer, então, uma parte da planilha, Jéssica, vai chegar na parte da média, e aí você, se tiver dúvida, você me aciona, tá ok? Qualquer momento você pode me interromper. Então, vamos lá. Vocês querem fazer no Excel? Eu vou fazer no Calc mesmo. Lembrando que... Opa, Calc, abrir a calculadora. Deixa eu criar uma pastinha aqui, botão direito, uma pasta. Beleza. Vamos lá. Vou criar uma pastinha aqui. Planilha de notas. Vamos lá. Planilha. Notas. Ok, aqui dentro. Vamos criar um novo documento aqui do tipo planilha eletrônica. Tá? Aqui, ó. Planilha de notas. Beleza. Então, ó, olha só, pessoal. Abri minha planilha. Eu preciso fazer... Opa, não abri aqui, né? Eu fechei. Prof. Pode falar. Então, eu fui tentar baixar o LibreOffice e aí travou. Tá desde semana passada baixando, não rolou. Aí tá bom. E aí o Excel, eu já tentei fazer outros trabalhos com ele e ele trava comigo. É porque meu computador é velho, provavelmente. E aí a alternativa que me deram foi usar a planilha do Google, a planilha online, Perfeito. né? Você Só consegue tudo bem, fazer né? também, tá? Então, ok. É esse aqui, quer ver? Ó, Bom, vocês abram o Drive aqui e aí vocês criem um novo, né? Planilha do Google, ok. E aí vocês vão ter isso aqui, ó, tá? Aqui você consegue também construir. Se você olhar bem aqui, vocês conseguem construir aqui exatamente o que a gente tem lá. Por exemplo, eu vou começar aqui, depois eu vou passar aqui pro meu Excel, tá? Pro meu LibreOffice. Então aqui, ó, se vocês olharem o que nós precisamos construir, é isso aqui, ó. Já digo, deixa eu salvar esse PDF aqui. Eu vou copiar um trecho dos dados ali, só para visualizar aqui. Então, olha só. Nós temos aqui uma planilha que começa com uma numeração, os nomes, né, a coluna de nome, as notas do bimestre 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, vamos supor que eu estou fazendo aqui. Ó. Quando você usa a suíte do Google, né, Web, a gente não precisa instalar nada no computador, porque está usando um programa, um software que está na nuvem, vamos dizer assim. Né? Então, a gente tem lá uma numeração,
Vamos começar aqui, ó. 1. Então, olha só, vou arrastar isso aqui, vou colocar até o 20, tá? Botão direito. Ah, esse aqui já não é diferente, tá? A gente tem que preencher a série aqui, se não me engano. Sacanagem. Ah, aqui a gente tem que preencher série. Vamos ver. Ó, quem que perguntou do Drive agora? A última foi eu, prof. Jéssica. Ah, perfeito, Jéssica. Jéssica, opa, tu pode utilizar tranquilamente esse aqui, só que ele tem um monte de funções que você não vai encontrar aqui, que você encontra se você baixar o LibreOffice ou o Excel, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Eu queria criar uma série aqui. Até deve ter, mas eu não sei nem como que é a parada. Vamos ver. Gerar, definir intervalo, formatação, validação. Não tem. Mas deixa eu só te mostrar aqui, ó. Se eu tivesse aqui no Calc, eu ia colocar o número 1 aqui, eu ia arrastar isso aqui embaixo, ó. Eu já mantenho minha série, tá vendo? Tipo, todos os números já numerados, de 1 a 15, de 1 até 20, por exemplo. Tá? Então, tem coisinhas assim que você... Claro, daria para fazer na mão aqui, né? Eu posso vir aqui e colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim, Então, isso que eu já ia perguntar também, porque eu fiz manualmente essa primeira parte da planilha. Perfeito, não tem problema não, tá? Então, assim, aí tem uma coluna aqui que é... Bacana, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na planilha, olha só. Aí tem o nome dos alunos, vamos colocar lá, aluno 1, né? Aqui, ó, você não... Gente, não... Ó, aqui ele vai colocar nomes diferentes, tudo bem, tá? Não tem nenhum problema. Opa, eu acho que eu peguei na... Eu tô confundindo as duas, né? Eu tô fazendo... Vamos ver se ele vai colocar aluno 1. Aqui, vamos ver. Se eu vou arrastar, ele vai encontrar. Ah, até achou. Aí funcionou, beleza. Tá? Então, aqui, eu tô mostrando para vocês como a gente está começando a nossa tabela. Nome, aqui é a quantidade dos alunos, beleza? Então, quantas colunas eu vou usar? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 colunas, beleza? Então, aqui a gente tem as notas bimestrais, aqui tem os nomes, beleza, entendi. Então, vamos voltar lá. Deixa eu só passar um pouquinho para baixo isso aqui. Beleza. Então, aqui eu vou ter o nome do aluno. Aqui eu vou ter a quantidade. Eu vou fazer aqui no ODS, tá? Mas daria para ser feito tranquilamente aqui no spreadsheet do Google, tá? No Google Planilhas também. Ou no Excel, tá? Daria para fazer nos três. Vocês podem utilizar o que vocês têm disponível aí. Então, olha só. Tem o nome. Aí aqui tem... Quais são as próximas informações ali? Nome, bimestre 1, 2, 3 e 4. Beleza. Opa. Estou recebendo e-mails aqui. Deixa eu fechar. Então, vamos lá. Eu vou até fechar aqui para não me confundir. Beleza. Vamos lá. Bimestre 1, nota do bimestre 1, nota do bimestre... Vamos arrastar aqui e ver se funciona? Bimestre... Isso, já deu. Ó. Tá? Nota do bimestre 1, 2, 3 e 4. Aí depois nós temos o quê? A média e o conceito. Beleza? Média... E as faltas, prof? Tem falta? Esqueci a falta, foi mal. Então, olha só. Faltas, média e conceito, beleza? Exame final, média final, conceito final. Conceito, exame. Exame, pessoal, essa coluna aqui, ela só é preenchida caso essa coluna conceito apresente de exame, ou seja, o aluno, após as provas do semestre, ele ficou em exame. Teve conceito D, então ele está em exame. Aí ele precisa fazer uma prova, que é a prova do exame. E aí a prova do exame, observe que quem reprovou ou quem já passou, até com conceito C, não tem a nota do exame. Claro, porque ele já passou. Né? Então, essa é a lógica ali da planilha. A gente tem a média final e o conceito final. Exame, média final, conceito final. E aí tem o percentual de presença. Beleza. Percentual de presença. O professor, está muito grande a parada aqui e tal. Vamos, seleciona tudo aqui. Vamos dar um... aqui não deixou, né?
Tudo bem, vamos dar uma regulada aqui no... Vamos criar ela com uma carinha de planilha, tá? Então, deixa eu só fazer o seguinte. Essa nota aqui vai ficar muito grande. Eu só vou afastar para ficar mais fácil para vocês visualizarem aí, tá? Espero que vocês estejam enxergando aí e tal. Profe, tem dados na planilha, na sua planilha de exemplo, né? Que estão em colorido. Tem que ficar assim também, em colorido? O colorido Não. vocês vão ver agora como é que é. Ah, tá. Aquele colorido ali, ele não é um colorido... Opa, acho que eu fiz uma coisa errada. Aquele colorido ali, pessoal, não é manual, tá? Aquele colorido é um colorido automático. Deixa eu só mostrar a planilha para vocês aqui, só para vocês entenderem, tá? Essa aqui, ó. Olha só. Acredito que vocês estejam olhando aí. Então, olha só. Eu vou zerar essas notas do aluno aqui. Vocês estão... Claro, deu 0 aqui, tá? Vamos supor que ele tirou 0, 0, 0, 0. Estão vendo que a média apareceu em vermelho, o conceito E em vermelho. E o aluno reprovou-se. Agora ele tirou 10 no primeiro bimestre. Ó, aumentou a média dele. Claro, essa média é a média de 4 notas, né? Se ele tirou 10 no primeiro e 0 no outro, a média dele é 2,5. Ele tirou 10 no segundo, ele vai ter média 5. Veja que já está verde e está escrito em exame, tá? Só que ele não fez a prova de exame. E vamos supor que ele tirou 8 no exame. Aí já aparece o quê? Opa, 65 e aprovado o aluno. Então percebam que essa formatação aqui, ela depende de uma condição. Ou seja, isso é uma formatação condicional, ok? A gente vai fazer um exemplo aqui disso aí, tá? Só para esclarecer essas cores aí que vocês estão visualizando, ok? Mas a gente vai fazer um exemplo aqui. Então, olha só, nossa planilha está aqui. Eu vou até diminuir, pessoal, um pouquinho aqui, para ficar mais simples. Depois vocês aumentem ali e tudo mais, né? Então, olha só, deixa eu colocar a planilha com um monte de linhas aqui. Vou colocar tudo no meio, ok? Beleza, né? Vamos deixar isso aqui em negrito. Conceito final. Vamos organizar aqui o percentual de presença, média, exame, ok. Beleza, então. Faltas pode ser menor. Ok. Então, vamos lá. Tem um detalhe da formatação, né? Que vocês estão vendo aí. Ó, nós temos aqui as notas bimestrais e faltas, média e exame. Então, vamos lá. Isso aqui são notas bimestrais e faltas. Vamos lá. Notas bimestrais e faltas. O que eu fiz? Eu mesclei todas essas células aqui, esse intervalo. Aqui agora, média e conceito, está escrito média. Então, beleza. Vou mesclar essas duas células. Selecionei as duas células, mesclei ela. Média. Exame. Tá. E tudo isso aqui é relativo ao exame. Tá? Exame, média final. Eu coloquei o quê? Exame, a palavra. Beleza. Só para ficar igualzinho o que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui, Deixa eu criar novamente essa tabela aqui. Cadê aqui? Beleza. Bom, professor, não sei se vocês conseguem visualizar aí, mas tem as células aqui, né? E eu coloquei só borda na tabela, pessoal. Simples. Só coloquei uma borda. Claro, eu poderia vir aqui e colocar um estilo de planilha diferente, tá? Se eu vier aqui, ó, tema da planilha, eu consigo formatar essa planilha com outro formato, mas não é a ideia agora. Então, olha só, vamos nos ater ao processamento, ao cálculo automatizado das coisas. Então, aqui nós temos notas, que são fornecidas por quem? Pelo usuário. Então, eu selecionei tudo isso aqui, e eu vou dizer que essas células aqui, elas estão no formato de número. Perfeito, já estão no formato de número. Ótimo. Então, vamos lá. Eu quero copiar essas notas aqui. Como eu estou preguiçoso, eu vou pegar as notas já prontas aqui, tá? Só para a gente ter um Ctrl+C, ó, botão direito, copiar. Agora, olha só, pessoal. Aqui já vem aquilo que eu expliquei no começo da aula. Se eu clicar com o botão direito aqui e colar, ele vai colar a formatação.
Se eu voltar aqui e clicar com o botão direito, colar especial e texto não formatado, ó, ele está me dizendo como você quer colar o texto. Só nesse formato? Ok. Ó, colou o texto não formatado. Vejam que tem diferença, tá? Eu colei um texto aqui, ó, tá 7 em vez de 70, ou 7,0. Vamos formatar esse intervalo de células aqui. Deixa eu só ver se alguém entrou aqui na aula, pessoal. Escutei um barulhinho aqui. Foi eu, professor. Só repita tá, tudo bem. gentileza. Pode falar, Samara. Só repita essa parte, por gentileza, professor. Dessa parte da formatação, eu vou ter que, por gentileza, professor, que a parte Excel eu estou um pouco desatualizada. Beleza, então olha só. Vejam que eu tenho 2 planilhas abertas, certo? Essa é a planilha já finalizada. Então, qualquer coisa que eu copio aqui, ó, eu copiei essas notas, essas faltas, né? Se eu copiar, botão direito, copiar. Pronto. Ele copiou toda essa região aqui. E está salvo na memória do meu computador. Quando eu vou para outro arquivo Excel, para outro arquivo de planilha, eu posso colar isso. Se eu vier aqui, ó, quero colar a partir daqui, desta célula, aquele conteúdo que eu copiei. Botão direito, colar, olha o que vai acontecer. Opa. Você está vendo que ele colou aqui exatamente como está nessa planilha, igualzinho, né? A formatação, por exemplo, aqui está com a letra Arial 10, né? Está com números com uma casa depois da vírgula. Isso é uma formatação só. Na verdade, aqui é o valor 7 só, ok? Mas eu colei aqui e veio copiado o conteúdo e a formatação. Porém, eu só quero colar o conteúdo agora. Então, eu vou apagar isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z e vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar só o conteúdo agora. Botão direito, colar especial, ok? E aí eu tenho várias opções. A partir do conteúdo que eu já copiei, eu posso colar o texto não formatado, somente o texto, somente número, somente a fórmula, se eu quiser copiar. Tá? Colar, desculpa. Então, mas eu quero colar o texto não formatado. Olha lá. Quando eu cliquei em colar o texto não formatado, ele está me dizendo o seguinte, ó. O padrão é isso aqui, tá? Você quer copiar só o texto. Ok. Vou dar um ok aqui só. Vejam que não copiou aqui 7,0. Copiou 7. Por quê? Ele só colou aqui o conteúdo, não a formatação. A formatação eu não quis colar, ok? Então é isso que a gente faz quando a gente pega da internet, copia algum trecho de documento da internet e você cola no Word, no Excel. Você tem 2 opções. Ou copia ou cola só o conteúdo, ou cola o conteúdo e a formatação. Nesse caso aqui, eu copiei agora só o conteúdo, certo? Se eu vier aqui e dar um Ctrl V, eu vou copiar o conteúdo e a formatação, tá? Mas eu quero só o conteúdo. Não sei se ficou claro para ti, Samara, aí. Sim, professor, valeu, muito obrigada, viu? Perfeito. Então, olha só. Por que eu copiei aqui só o conteúdo, pessoal? Porque nós vamos formatar. Eu quero mostrar para vocês como que eu formato. Eu quero que todos esses valores aqui, ó, sejam notas, né? Com 2 casas depois da vírgula, por exemplo. Ou uma. Todas elas. Ou seja, aqui tem que ser 7,0, tá? Mesmo eu digitando aqui, ó, 7,0 e dando Enter, ele aparece só o 7. Por quê? Porque essas células aqui, elas estão formatadas com formato de número com nenhuma casa depois da vírgula, ou uma. Botão direito, como é que eu formato elas? Do jeito que eu quero. Botão direito, formatar células. E aí é o seguinte, ó. Eu quero um número, tá? Quantas casas decimais? Aqui não tem nada, ó. Eu vou colocar uma casa ou 2, vocês querem. Tanto faz. Na verdade, vamos manter padrão aqui, ó. Aqui tá uma casa depois. Vamos manter 2, tá? Não tem problema. 2 casas depois da vírgula, então eu quero formatar todas essas células aqui, ó. Eu quero formatar todas essas células que estão selecionadas como sendo número com 2 casas decimais. Se eu quisesse que elas fossem moeda, eu colocaria aqui, ó. Elas vão aparecer assim, RS e tal, né? Moeda brasileira. Se eu quiser que fosse for data, elas vão aparecer assim. Então, no meu caso, eu quero como número com 2 casas decimais. Ok. Observem aqui agora, nessa região que vai mudar a formatação. Olha lá. São notas com 2 casas depois da vírgula. Entenderam? Então, isso é uma formatação que a gente tem aqui. Beleza? Só para manter o padrão aqui, pessoal, deixa eu só fazer um esqueminha aqui, ó. O fundo dessas linhas aqui, se não me engano, é cinza. E aqui é cinza também, ó.
tá? O plano de fundo. Então, vocês vão vir aqui, ó, cor do plano de fundo, alterar, vamos colocar lá cinzinha, ok? Beleza. Então, aqui tem as notas, que são valores. Como que eu sei que o que tem nessas células são valores? Porque quando eu clico na célula e olho aqui em cima, não começa com igual. Então, não é fórmula ou não é referência. Então, é só um valor. Nesse caso, o valor 3. Tá? Eu poderia colocar 3,5, por exemplo. Né? Poderia. Vejam que o valor aqui aparece 3,50 para nós. Olha lá, aparece 3,50, mas o valor que está digitado mesmo é 3,5. Tá? Por quê? Porque essa célula, assim como todas as outras aqui, estão formatadas para apresentar números com 2 casas depois da vírgula. Ah, professor, no modelo é uma. Não tem problema. Seleciona tudo novamente. Botão direito, formatar células. E aí você vai vir para uma casa depois da vírgula. Olha lá, agora tem uma casa depois da vírgula. Beleza? As faltas, pessoal, vamos deixar assim mesmo como número inteiro, porque não tem como ter 2 faltas e meia, né? Ou 3 faltas e meia. Então a gente deixa o número inteiro. A média. Como que eu calculo a média, pessoal? É simples. Se você não se lembra, você vai vir aqui na barra de fórmulas, vai usar o assistente de funções. Então, olha só, eu quero calcular a média dessa célula, tá? Qual que é a média dessa célula? É a média dessas 4 células dividido por 4. É a soma, né, na verdade, delas dividido por 4. Todo mundo concorda? Então, vamos lá. Como que eu calculo a média desta célula, que é a célula I4? Onde que eu vejo? I4, o nome da célula. Como que eu calculo? Função média, tá? Opa, alguém... Vamos ver se alguém falou alguma coisa. Opa. Beleza. Tá, a pessoa comentando ali, não entendi, mas depois a gente volta lá. Então, olha só, pessoal. Presta atenção. Eu quero usar uma função calcula média. Eu não sei onde encontrá-la, não sei que o nome dela é média, eu não sei, tá? Eu já sei porque eu uso direto. Mas, se você não sabe, clica aqui na célula onde você quer inserir a fórmula, venha no assistente de funções, pesquise pela função que você quer encontrar, o nome dela, média, e aí, ó, tem várias que apareceram. Opa, a mais similar aqui deve ser essa, ó, média. O que que essa função faz? Retorna a média de uma amostra. Então, beleza, é isso que eu quero. Próximo. Agora eu tenho que dizer aonde está a minha amostra, aonde estão os meus valores, qual é o intervalo dos valores que eu quero calcular a média. Vocês vão clicar aqui, ó, e vão indicar aqui, ó, selecionando o intervalo que vocês querem calcular a média. Veja, eu não quero a média com as faltas, eu quero sem as faltas. Por isso que o intervalo é de 1D a... Desculpa, D4 a FG4, tá? Então, ó, selecionei o intervalo aqui, as notas do 4º bimestre do aluno 1, e vou dar um Enter agora. Veja aqui, pessoal, que ficou o intervalo, ó, D4, 2 pontos, G4. O 2 pontos significa todas as células entre D4 e G4. Então, calcule a média delas. Enter. Dei um Enter. Veja que aqui embaixo já formou a minha fórmula, ó, e eu vou dar um OK só agora. Olha lá. A média dessas fórmulas aqui é 6, dessas notas, do bimestre 1 ao bimestre 4, é 6,75. Se eu alterar aqui, ó, ele tirou 6,6 aqui, por exemplo. Vejam que já mudou a média aqui, ó. E aí, como que eu faço para essa célula calcular a média dessa? Esta célula calcular a média destas? É só arrastar a fórmula, olha lá. Clica aqui no cantinho, botão esquerdo do mouse e arrasta aqui para baixo, tá lá, todas as médias, tá? Ah, professor, não tá bonito. Aqui tem 2 casas depois da vírgula, aqui uma. Beleza? Vamos formatar para 2 casas depois da vírgula. Como é que a gente formata um conjunto de células? Seleciona todo intervalo, botão direito, formatar células. Formatar células. 2 casas depois da vírgula eu quero, por exemplo, tá? Um número, todas elas têm que ser número com 2 casas depois da vírgula. Ok. Tá lá, ó. Olha as notas, tá? Então, a gente já tem as notas. Beleza. Agora, olha só. Professor, eu gostaria que se a nota for abaixo de 4, fique vermelho aqui.
Estão me entendendo o que eu estou falando? Se a nota for abaixo de 4, por exemplo, essa aqui, ele está com nota vermelha, vamos dizer assim, né? Está reprovado, é a média que ele está reprovado. Aqui ainda não está reprovado, aqui ele está de exame. Tá? Aqui ele está reprovado. Como é que a gente faz isso? Isso é uma formatação, tá? É um aspecto visual que a gente faz, a gente formata a célula dependendo de uma condição. Como que a gente faz isso? Isso se chama formatação condicional. Então vamos lá. Seleciona todo o intervalo, beleza? Agora eu vou vir aqui, ó, formatar, condicional, e eu vou inserir uma condição. Opa! Ó, se o valor destas células nesse intervalo for menor do que 4, eu quero aplicar um estilo. Qual é o estilo? Aqui já tem vários estilos prontos de formatação, mas eu quero fazer um outro, né? Adicionar um estilo. Opa, vamos colocar lá. Botão direito. Vamos pegar aqui, ó, novo estilo. Beleza, né? Qual é o estilo que a gente quer aplicar? Perdão, pessoal. Opa, isso aqui eu posso excluir, tá? É isso aqui que a gente está fazendo, ó. Vejam, lembrem-se, voltando, recapitulando. Eu selecionei um intervalo aqui, fui em formatar, condicional, condição, né? Abriu essa telinha para mim. E aí eu vim aqui, ó. Se o valor da célula é menor do que 4, eu quero aplicar um novo estilo aqui, ó. Qual é esse estilo? Bom, eu quero que a cor da fonte seja vermelha, tá? Então vamos lá, formatar os números, fonte. Efeitos da fonte, ó, cor da fonte, eu quero vermelho. Veja que eu mudei para vermelho. Ok. Opa! Vocês estão visualizando que já ficou vermelho aqui? Eu adicionei uma condição só. A condição... Acabei de conseguir fazer junto com o senhor aqui. Legal. Olha só, eu adicionei uma condição só nesse intervalo, pessoal, que é o seguinte: se o valor que tem em cada uma dessas células for menor que 4, pinte o texto de vermelho. Só isso. Vejam que eu fiz só isso, ó. Se vocês selecionarem aqui e vierem em formatação condicional, vai aparecer lá a condição, ó. Essa é uma condição. Agora, vamos fazer uma outra condição, adicionar uma nova. Agora, se o valor da célula é maior do que 7, né, é maior ou igual a 7, ó, maior ou igual a 7, o aluno passou. Então, vamos criar um novo estilo. Aqui no efeito de fonte, e eu vou colocar o seguinte, ó, cor verde, né? Quem passou, vamos pegar um verde aqui, ó. Cor verde. Quem passou, fica de cor verde. Ok. Tá lá, ó. Vocês estão vendo que ficou verde agora? Ou seja, Sim. Nota maior que... Vamos aumentar a nota desse cara aqui, 9. Ó, ele já passou. Esse aluno passou. Então, só olhando as cores aqui, eu já sei quem reprovou e quem passou. O aluno 1, o 4 e o 7 estão aprovados nesse momento. Qual é a condição, prof? É entre quais números? Maior ou igual, tá? Mas maior ou igual ao quê? Isso, a 7 eu coloquei. Então, olha só. Selecionei todo o intervalo, vou vir em formatar, condicional e condição. Aqui você consegue ver as duas condições, ó. A primeira condição é que o valor da célula é menor que 4, ele pinta de vermelho. Na segunda condição, se o valor da célula é maior ou igual a 7, o aluno pinta de verde, porque o aluno está aprovado, tá? E a gente pode adicionar outras condições, se vocês quiserem também, tá? Como, por exemplo, entre 4 e 7. Aí é só você vir aqui, ó, nova condição, o valor de célula está entre, olha lá, está entre, aí vocês vão colocar, qual é o intervalo? Está entre 4, né, e 6,9999, por exemplo, porque 7 está aprovado. Então, se o valor da célula está entre esses valores, o aluno está de exame. Vamos colocar em cor azul, um novo estilo, né, aplicar o estilo, vamos criar um novo, vamos ir no efeito da fonte e vamos colocar o azul. Quer dizer, vamos pegar um azul bonitinho aqui, ó. Esse azul, assim. Pronto. Esse azul... Opa, digitei errado, foi mal, pessoal. Vamos pegar esse azul aqui, ó.
Pronto. Esse azul, ok. Tá lá, ó. Vocês estão vendo que tá em azul quem tá de exame? Então, Sim, essas sim. pessoas aqui estão de exame. E veja que é automático. Se eu mudar a nota aqui, ó, esse cara tirou 10. Ó, opa, ele ainda tá de exame. Então, aqui ele tirou 4. Ele veio todas as aulas, tirou 4. Ainda tá de exame. Vou aumentar a nota dele de novo. 8. Ah, agora ele foi aprovado. Tá? Então, isso aqui é formatação condicional. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade. Professor, eu gostaria, nessa última condição que você colocou, a gente simulasse aí um aluno com nota 7 e outro com nota 4, mas que você voltasse na condição lá, por gentileza, só para tirar uma dúvida. Essa que você acabou de formatar, por favor. Olha lá. Beleza. Ó, todos os alunos nota com 7. Ele está aprovado, porque 7 você passa. 6,9 você está de exame, né? Então, olha só. Vou voltar ali nas condições dessa célula. Formatar. Condicional, condições. Nós temos 3 formatações condicionais para esse intervalo de célula selecionado, tá? Menor que 4, maior igual a 7, e o que está entre 4 e 7. Não sei qual que é essa. Eu queria só te pedir, se você pudesse colocar 7 no lugar de 6,999, professor. Ah, tá, posso colocar. Mas aí é o seguinte. Para a gente ver o comportamento, porque como está entre, eu estou aqui na expectativa. Viu que ficou 7 ainda? Igual. Manteve o 7. Está entre, ele não vai pegar o 7. E aí eu queria que você simulasse uma nota para que desse 4, por favor. D4? Vamos lá, vamos colocar 4, 4, 4, 4. Olha lá. Ó, 4 ele falou que está de exame. Tá vendo? Todas as notas 4, pegou a média, né? Claro, o aluno está de exame. Então, tá correto ainda, tá? Não sei se era isso que tu queria simular. Ah, porque lá na primeira condição que você colocou, tinha que ser menor do que 4, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que era isso. Isso, menor do que 4, isso. 3,9999 tá reprovado, tá? É a nossa condição aqui. Tá ótimo. Obrigado aí, professor. Beleza. Então, pessoal, isso é formatação condicional, tá? Aí agora, a gente tem o conceito. Eu vou fazer uma parte do conceito aqui para vocês. Mas como que funciona o conceito? Se vocês olharem na aula que eu passei para vocês, tem essa fórmula de... para vocês, é a fórmula C que a gente usa, tá? Em algum lugar aqui, ó. Opa, não apareceu, cara. É isso aqui que a gente vai usar para o conceito, quer ver? Vamos só mostrar, vou começar com um exemplo bem simples. Se a nota do aluno for menor que 4, tem que aparecer aqui automático reprovado. Vocês concordam comigo? Por exemplo, aqui tem que aparecer reprovado, né? Como que a gente faz isso de modo automatizado? Então, vamos vir aqui, ó. Vamos colocar a fórmula aqui. Então, vamos lá. Nessa célula aqui, ó. Vocês vão vir aqui, ó. Assistente de funções. Primeiro seleciona onde eu quero inserir a fórmula. Assistente de funções. A fórmula que permite eu fazer isso é a fórmula condicional C. Tá? C. Então, ó, ditei C. E em algum lugar aqui vai ter só o C. Olha lá, C. Ela é bastante utilizada. Especifica um teste lógico a executar. Se esse teste for verdadeiro, então vai fazer o que está aqui no segundo argumento. Se não, vai executar o que está no terceiro argumento. Meu Deus, professor. Calma. Então, clica no C, próximo. Qual é o teste? O teste é o seguinte. Clica aqui. Se essa nota aqui, né, ela for menor do que 4. Essa é a minha condição, pessoal. Se a nota que está aqui for menor do que 4, enter. O que acontece? Escreve aqui, ó, entre aspas, reprovado. Beleza? Reprovado. Ou reprovada. É isso que eu quero testar agora. Tudo bem? Se não, vejam que na lógica é menor que 4 é reprovado, maior que 4, vamos colocar a princípio aprovado, porque ele pode estar de exame, mas isso vem depois, tá? A princípio, se não está reprovado, está aprovado ou aprovada. Vejam que a fórmula já está aqui embaixo, ó, bonitinha. Estão vendo? Vou dar um OK agora. Olha lá. Vejam, eu escrevi reprovado? Não. Se eu pegar essa fórmula e arrastar para cima,
e arrastar para baixo, ó. Olha lá, arrastei. Olha lá, vamos zerar a nota desse cara aqui. Reprovado. Vocês estão vendo que está reprovado aqui e aprovado? Tudo automático? Por quê? Quando eu clico aqui na célula, olha a fórmula aqui em cima. Se, vocês têm que aprender a ler isso, entender isso. Se a célula I7 for menor que 4, escreva reprovado. Se não, escreva aprovado. Vocês estão entendendo o que eu fiz aqui? Tranquilo? E ainda pode, nesse segundo argumento, colocar um outro C, né, professor? Exatamente, Cresce, é isso aí. Olha só, eu tenho um argumento aqui, né? Aprovado ou reprovado. Porém, contudo, todavia e no entanto, eu não quero escrever aprovado e reprovado aqui. Isso aqui vai lá para o final. O que eu quero escrever aqui é o conceito. O conceito. Se vocês olharem lá, o conceito abaixo de 4 é conceito... Barbaridade. D ou E, eu não lembro. Acho que é conceito E, se não me engano. Olha lá. É E. E. Beleza, olha só, o E. Então, vamos mudar isso aqui. Vou clicar aqui novamente, ó. Se a nota da I4 for menor do que 4, qual é o conceito? Vamos digitar a letra E aqui, ó. E. Beleza? Se não, eu vou colocar ainda. O conceito é a definir, só para parecer bonitinho. Olha só. Vamos arrastar essa fórmula para baixo agora. Vamos ver se o reprovado já vem no conceito E. Opa! Já está lá, E. Automático. Se não for o conceito E, eu vou ter que colocar aqui aonde está, nesse argumento do a definir, uma outra fórmula C. E aí, nós vamos ter que continuar isso aqui. Mas vamos supor que se o conceito for... É que aqui a gente tem uma escala de conceitos, né? Conceito A é acima de 9, conceito B é acima de 8, conceito C é acima de 7, conceito D é exame. Vocês concordam comigo com que conceito D é exame? Olhem, pessoal, eu já vou mostrar até para vocês, né? Eu comecei a fazer essa fórmula aqui, tá? Aonde que vai o restante da fórmula? Vai tudo aqui, ó. Se a gente selecionar aqui... Não sei se vocês enxergam aí, mas nisso aqui, ó, nesse argumento que eu coloquei aqui, é onde vocês vão colocar outra fórmula. No final, olha o tamanho da fórmula que vai ficar. Cliquei nela. Olha o tamanho dessa fórmula. Meu Deus, professor. É isso? É isso? Prof, mas como é que faz? Como é que dá continuidade nessa fórmula? Não entendo. Vamos colocar mais uma aqui, ó. É o seguinte. Se a célula I4, vamos lá. Se a célula I4, que é essa aqui, essa média, for menor que 4, escreve conceito E. Senão, ó, no lugar do senão aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, eu estou mostrando aqui em cima, aqui, ó. No lugar do senão, eu vou colocar agora uma outra fórmula. Sabe qual que é? É o seguinte, se, abre e fecha parênteses, vamos colocar a célula I4 for menor do que... vamos colocar maior que 7. Vamos colocar maior que 9. Se I4 for maior que 9, ponto e vírgula. Tá? Eu vou escrever o conceito A aqui. Ó. Senão, a definir ainda. A definir ainda. Então, olha lá. Vou dar um Enter agora. Meu Deus do céu. Olha lá. Vou arrastar a fórmula. Vejam que agora vai aparecer um novo valor aqui, ó. Conceito A. Já está aparecendo, ó. Acima de 9, estou no conceito A. Observe que a gente aumentou a fórmula aqui, vocês estão vendo? Aonde está escrito a definir ainda, é onde vocês vão colocar novas condições. Tá? Essa é a ideia da formatação condicional. Veja que eu já fiz para o conceito A e para o conceito E. Beleza? Tudo bem? Não sei se ficou claro aí para vocês. Eu fiz só para 2. Eu não fiz para o conceito B, nem para o conceito C e nem para o conceito D, que é exame. Tá? Então, pessoal,
Eu não passei para vocês, né? Esse tamanho de fórmula aqui, eu vou querer que vocês tentem entender. Eu até posso deixar essa fórmula aqui para vocês. Olha só. Vou pegar essa fórmula aqui. Eu quero que vocês metam a mão na massa. Continuem isso aqui, tá? Esse arquivo eu posso passar para vocês. Deixa eu passar aqui, ó. Vou dar para quem está na aula, né, assistindo, para quem está aqui online, eu não sei se a Jéssica levantou a mão agora, mas já pode falar. Deixa eu colocar aqui, ó, fórmula do conceito na planilha de notas em PDF. Tentem entender isso aqui e replicar para vocês, tá? E aí depois a gente conversa. Tem a fórmula aqui, vocês podem copiar, podem utilizar ela na planilha de vocês, tá? Aí vocês vão, e tentem entender o que ela está dizendo aí. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Bom, veja que a gente está criando. Eu vou deixar assim por enquanto, porque precisa terminar, tá? Aqui, pessoal, é uma nota de exame. Então, nessa nota é um número. Então, botão direito, vou formatar isso aqui com 2 casas depois do ponto. Beleza, é só um número. Por exemplo, esse cara aqui, cadê? Esse aqui está de exame. Se ele tirou 8,5 no exame, vai aparecer 8,50, com 2 casas depois do ponto, tá? E aí, a média final, pessoal, a média final é o quê? É essa nota, mais a nota do exame dividido por 2. É a média das 2 notas, é assim que a Unila faz, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Igual, bom, não sei como calcular a média desta célula e desta célula. Como que a gente calcula? Clica onde eu quero inserir a média, assistente de funções, digita a palavra média, para quem não é acostumado, média, seleciona a função média, próximo, seleciona o intervalo que vocês querem, e aqui tem um segredo, ó. Eu quero pegar esta célula e esta, eu não posso arrastar. Eu tenho que fazer o seguinte, clico na célula, aperto o Ctrl e clico na outra célula. Olha só, clico na célula, aperto o Ctrl e clico na outra. Opa, observem. Não, nem tá dando para clicar. Observem o seguinte, pessoal, eu quero a média dessa célula e desta célula. Porém, tem um texto aqui no meio, ó. Eu não quero saber desse texto. Se vocês selecionarem tudo isso aqui, vai aparecer I9, 2 pontos, K9. Porém, eu quero pegar só a I9 e a célula K9. Então, como é que a gente faz? Seleciona um intervalo e, em vez de 2 pontos, a gente vai colocar aqui ponto e vírgula, tá? E vai dar um Enter. Ok. Ó, tem um ponto e vírgula, não sei se vocês enxergam ali na fórmula, vou dar um OK. Tá lá, ó, essa é a média ali. Ah, tá, a média final também, todas essas células eu quero formatar elas para números com 2 casas depois do ponto, da vírgula. Ok, tá lá, ó. Essa é a média final do aluno, beleza? E aí, tem o conceito final, tá? O conceito final, pessoal, é isso aqui, ó. Aprovou-se ou reprovou-se? Como que a gente faz isso? Na Unila, acima de 6, tu tá aprovado. Abaixo de 6, depois do exame, você tá reprovado. Então, é simples. Vocês vão selecionar todo o intervalo aqui e vão criar uma formatação condicional, igual a gente fez anteriormente. Porém, é o seguinte, ó. Se o valor da célula for menor do que 6, então eu vou criar um novo estilo aqui. Ah, desculpa. Perdão, pessoal. Vamos colocar isso aqui agora. Aprovado ou reprovado. É isso que a gente quer. Então, isso aqui, nós vamos usar novamente a célula C. Eu clico aqui, né? Vou lá aqui na assistente de funções, digito C, localizo a função C, né? Que faz um teste lógico. E dependendo desse teste lógico, qual é o teste lógico? Clica aqui, ó. Se essa média, né? Se essa média aqui, por exemplo... tá. Ó, pensem o seguinte, pessoal. Tem uma coisa aqui, ó. Só vai aparecer a média final aqui se ele fez o exame, né? Então, ó, para quem não fez o exame, por exemplo, esse cara aqui já passou, né?
eu posso vir aqui e repetir aquele valor da célula. Olha lá. Igual 7, por exemplo. Tá? Então, beleza. Vamos ver como é que a gente fez. Ah, tá, pessoal. Ó, aqui tem uma fórmula que vocês não vão entender também, ó. Olha só, cliquei nessa célula aqui. Aí eu digo, se a célula I9 for igual a D exame, é que a gente não fez tudo, né? Se essa célula está escrito D exame, ele calcula a média dessas duas. Se não, ele pega a média, ele pega esse valor aqui, que é a média final do aluno. Ou seja, só vai ter esse valor aqui quando o aluno fez exame. Se não, você tem que considerar aqui, para saber se o aluno aprovou ou reprovou, este valor dessa coluna aqui, que é a média final deles, tá? Isso é uma coisa que a gente faz também, beleza? Então, assim, tem aluno que está de exame, tem aluno que não está. Então, tem que considerar tudo isso, beleza? Vamos supor que eu copie esses valores para cá. Ó, quem que ficou de... Isso aqui é... Ah, esse aqui e esse aqui, ó. Vamos supor que esse tirou 78. Opa, perdão, é 7,8. A nota aqui vai de 0 a 10, tá? Então, olha só. Aqui tem o exame, novamente, ó. Beleza? Aqui eu colei a fórmula, tá? Que é a média das duas ali. E aqui eu vou copiar essa fórmula. Professor. Pode falar. Eu não estou entendendo como é que você está conseguindo colar isso aí para que você não dá Ctrl+C nem nada, só arrasta com o mouse. Como é que é isso? Não, é Ctrl+V eu estou usando. Por exemplo, ó, olha só. Aqui, ó, se você olhar essa célula aqui, eu tenho uma fórmula. Na verdade, eu tenho o que aqui? Uma referência para a célula I4. Você consegue perceber isso? Por exemplo, se eu mudar o valor da I4, ó, mudou aqui também. Estão vendo? Essa é a célula I4. Se eu quero que esta célula aqui, que eu apaguei o conteúdo agora, tenha o mesmo valor que aqui, eu faço igual e seleciono essa célula aqui, ó. Enter. Tá vendo? E aí é o seguinte, ó. Vamos supor, aqui eu tenho uma referência. Eu quero que essas 3 células tenham referência para cada uma dessas 3 células. Como que a gente faz? É simples. Eu clico aqui, dou um Ctrl+C. Eu venho aqui, seleciono e dou um Ctrl+V. Ele copiou a fórmula, a referência, não o conteúdo. Pode ver que os conteúdos dessa célula com essas 3 são diferentes. Por quê? Porque eles referenciam estas células aqui, ó. Tá? Então é basicamente Ctrl+C, Ctrl+V. A gente copia e cola referências, embora vocês aí, nós visualizamos aqui no Calc ou no Excel o valor, tá? O valor desta referência em si. Então, esse é o segredo ali. Então, observem, não sei se consegui te explicar, Cris. Sim, professor, porque como a gente não está... Tá vendo, né? Não falou, falei, mas que ele está arrastando o mouse, já está colando. Tá colando. Fazendo Ctrl+C numa e arrasta o mouse e Ctrl+V. Ok, perfeito. Exatamente. Aqui não tinha nada. Então, o que eu fiz? Tá? Eu copiei essa célula aqui, ó, e vim aqui, ó. Acho que fica mais fácil fazer assim. Botão direito, colar, ó. Ele copiou também, ele colou, tá vendo? Mas ele não colou o conteúdo, ele colou a fórmula, ou a referência, nesse caso, né? Por exemplo... Sim, não, isso aí eu percebi, sim. Exatamente. Quando você... Isso, pessoal, sem gravar. Quando você... tô olhando vocês estão olhando essa planilha aqui, acabaram de abrir ela. Como que vocês entendem o que está acontecendo na planilha? É clicar em cima de cada célula, ó. Isso aqui é conteúdo, ó. Só tem um 7. Isso aqui é conteúdo, só tem o valor 4,5. Isso aqui é uma fórmula, uma função que calcula a média do intervalo D4 G4. Como que eu sei isso? Porque ela começa com igual, ó. Cliquei aqui, começou com igual aqui, ó. Então eu sei que é fórmula. Eu cliquei aqui, começou com igual e 4. Eu sei que isso é uma referência para outra célula, tá? Eu cliquei aqui, opa, eu sei que isso é um conteúdo, tá? Uma nota que o aluno tirou, beleza? Então assim que a gente visualiza. Conceito final. Como é que aparece aprovado ou reprovado? Simples! Nós já fizemos isso. Clica aqui. Vamos vir aqui no assistente de funções. Localize a função condicional C. É o seguinte. Se a nota for maior que 6, está aprovado. Então, clica aqui, ó, e coloca a condição. Se esta célula, que é a média final, for maior... Opa, vou clicar aqui, ó. Se essa célula... for maior do que
6. Né? O aluno está... Maior ou igual, né, professor? Isso, perfeito. Maior ou igual a 6. Enter. O que acontece? Eu vou escrever aqui, ó. Aprovado. Beleza? Aprovado. Caso isto seja falso, o aluno, quando termina a disciplina, que ele já fez o exame, ou ele está aprovado, ou ele está reprovado. Ou reprovada. Então, ó, se a nota da L4 for maior que 6, maior ou igual a 6, ele está aprovado. Caso contrário, está reprovado. Ponto. Olha lá. Está funcionando? Vamos arrastar aqui essa função aqui para baixo. Olha lá, ó. Arrastei, soltei. Tá lá, ó. Todas as notas menor que 6, aparece o quê? Reprovado. Ah, professor, eu quero que apareça vermelho ou verde, né? Azul, sei lá. Então, isso é formatação condicional, tá? Aí você vai selecionar tudo isso aqui, e aí você vai fazer o seguinte, formatar condicionalmente aquelas células. Qual é a condição? Bom, se o valor da célula é igual, coloca aqui, ó, aprovado ou aprovada, o que eu quero colocar? Vou colocar um novo estilo aqui novamente, um plano de fundo com uma cor, sei lá, vermelhinha. Veja que eu vou formatar outras coisas aqui, ó. E a cor da fonte, vermelho, né? Ok, vai ficar feio, mas tudo bem. Olha lá, ó. Criei um só, tá vendo que... Ah, errei, gente, desculpa. Aprovado em vermelho, tá? Teria que ser verde, azul. Vamos dar um Ctrl Z aqui, ó. Ctrl Z. Pronto, desfiz a formatação. Agora eu seleciono aqui, formatar, condicional, condição, né? Se o valor da célula é igual a aprovado ou aprovada, o que eu quero fazer? Eu quero deixar verdinho. Vamos colocar só a fonte verde, tá? Cor da fonte azul, não verde. Verde aqui, verde turquesa, né? E além disso, eu quero que o texto fique em negrito, beleza? Ok. Ok, tá lá, ó. Em negrito, tá vendo? Ah, professor, agora faltou deixar em vermelho o reprovado. Tudo bem. Seleciona todo o intervalo. Opa, alguém entrou aqui. Tá. Selecione todo o intervalo. Perdão, desculpa, perdi aqui. Selecione todo o intervalo. Onde está reprovado tem que ficar em vermelho. Então, vamos lá. Cliquei aqui. Formatar. Condicional, condição... uma nova condição, adicionar uma nova condição. Qual é o valor? Se o valor dessa célula for igual a reprovado ou reprovada, eu vou criar um novo estilo aqui. E aí, o efeito da fonte, vamos colocar em itálico agora, só para dar uma zoadinha. E vermelho, tá? Cor vermelha a fonte. Ok, ok. Olha lá agora. Tá? Então, veja que é automático. Mudei a nota do aluno. Esse aqui vai passar agora. Opa, tá de exame. Vamos aumentar aqui 10. Pronto. Veja que ele já mudou, que é automático. Ó. Tá? Então, a gente faz exatamente assim. E aí, pessoal, é bem simples. Ó. Percentual de presença. Tá? Eu não falei aqui o total de faltas, mas é 68, se não me engano. Então, por exemplo, como que eu calculo o percentual de presença? Esse aluno teve 4 faltas. Bom, é simples, é matemática. Clica aqui. Esta célula aqui é igual, digito igual. Né? Veja que apareceu um igual aqui. É igual esta célula, o conteúdo desta célula, dividido por 68, que são 68 presenças que a gente marca, né? 68 horas aula. Vamos lá, enter. Opa, vocês viram que apareceu aqui, ó, 0,05? Isso é um número. Se eu quiser exibir esse número em porcentagem, como que eu faço? Clico em cima da célula, botão direito, formatar esta célula para exibir o número em porcentagem. Cliquei em porcentagem. Você quer com quantas casas decimais? Uma ou duas? Vamos colocar uma casa decimal só, tá? Por exemplo, 0,0%, né? Vamos dar OK. Olha lá, 5,9%. Eu pego essa fórmula agora e arrasto. Olha lá.
Vamos supor que o aluno aqui faltou... Esse negócio de arrastar, professor. Viu? Já copiou todos os conteúdos, né? Mas, pessoal, vamos supor, esse aluno aqui faltou 64 aulas. Ele está reprovado. Olha quantos por cento Ah, pessoal, perdão. 94% de presença. É isso que a gente quer? Não, de falta. Não, tá? Eu quero o percentual de falta. Eu calculei o de presença, né? Então, como que é o de falta? É 1 menos o de presença. Vamos mudar a fórmula? Cliquei aqui na primeira, né? E eu vou fazer o seguinte, ó. Cliquei aqui. 1 que é 100% menos isso aqui. Vou dar um Enter agora. Olha lá. Opa! Agora eu vou arrastar a fórmula. Agora sim, tá? Percentual de presença, ó. Esse aluno teve 0 faltas, então ele esteve 100% presente nas aulas. Este aluno teve 64 faltas, então ele só teve 5,9% de presença nas aulas, tá? E é assim que a gente calcula. Isso aqui é a formulazinha matemática, pessoal, tá? Básica. Então, é assim que a gente calcula. O importante é vocês aprenderem a formatar essa célula no formato o quê? No formato de porcentagem, tá? A partir do cálculo que vocês fazem ali. Beleza? Prof, eu tenho uma dúvida. Eu Pode como falar. posso calcular a média no Excel? Porque eu ontem tentei, mas não consegui. Só aparece ali a mediana e média geométrica, média cortada, tipo assim, não entendi bem. Primeiro, o teu Excel, ele tá em português? Na verdade, ele está no espanhol. Então, provavelmente, talvez o nome da função é outra, tá? Porque, assim, no inglês é mean, a média, M-E-A-N. No português é média, normal. Então, tem que ver isso, ó. Vou copiar essa tabela aqui, inteira, e vou jogar agora do Excel. Esse aqui é o Excel meu, ó. É o Excel 2000, sei lá quanto, 2016. Colei. Prof, porque... Desculpa, eu tentei com todos ali as opções que Pessoal, só colou o apareciam, resultado. Uhum. então o resultado mudou muito. Uhum. Ou Olha seja, só, não... pessoal. A gente pode dar uma olhada depois da aula, tranquilo, tá? Porque é alguma coisinha simples aí. Por exemplo, olha só, eu abri o meu Excel aqui. Vejam, botão direito aqui, copiar. Copiei toda essa tabela aqui, pessoal, que a gente fez no Calc. Eu abri o Excel. Se eu vier aqui e dar um colar, um Ctrl V do teclado, olha o que acontece. O que ele colou aqui, pessoal? Só conteúdo. Estão vendo? É só conteúdo, ó. Não tem nada que começa com igual. Isso aqui é uma fórmula. Isso aqui é uma fórmula, ó. E não tá. Tá só o conteúdo. Agora, eu quero colar o conteúdo e as fórmulas e as formatações, né? Então, clico aqui, botão direito. Olha lá, ó. Manter formatação original. Colar com a formatação original. Ok. Agora sim, ó. Eu clico aqui. Ó, veja, ele copiou a formatação e não copiou as fórmulas. Tá? Então, cuidado quando vocês trocarem do Excel para o Calc, do Calc para o Excel. Tá? Mas, vamos lá. O colega falou que não conseguiu calcular a média. Se eu tenho esse número, eu tenho esse número, esse número, esse número e esse número. No meu Excel aqui, ó, como que eu coloco a média desses valores aqui nessa fórmula aqui, nessa célula aqui? Aqui, como que eu coloco? Chamo o assistente de funções. Digito aqui o nome da função que eu quero. Opa. Tem que apagar essa... Média. Lá. Média. Para mim aqui apareceu média. Tá? Cliquei em média. Ok. Agora, qual é os números que você quer calcular a média? Qual é o intervalo? Clica aqui. Seleciona o intervalo e dá um Enter. E agora dá um Enter de novo. Pronto, eu estou com a média aqui automatizada. Ó. Se eu diminuir esse valor, ó, sei lá, 100, vai mudar o valor da média aqui. Olha lá, Enter. Mudou o valor da média. Vamos colocar a média com 2 casas depois do ponto. Depois do ponto, olha, da vírgula. Como é que eu faço isso? Botão direito na célula. Deve ter um formatar célula. Aqui, ó, formatar célula. Eu quero um número com 2 casas, 3 casas decimais. Ok.
Olha lá a média, tá? Vamos centralizar e tal. Então, não sei quem falou que no Excel não calculava a média ali, é algum detalhezinho aí do teu Excel, tá? Porque tem que calcular, sim, é algum detalhezinho, pode ser que seja em espanhol. E qual é a fórmula? No meu caso é média. Em inglês, quando o Excel está em inglês, ou lá no Google, por exemplo, a fórmula aqui é mean, tá? Então depende disso, tá? Isso depende da linguagem também do seu Excel, beleza? Beleza, profe, obrigado. Fechou. Pessoal, aí é o seguinte, ó, agora vocês têm que fazer isso aqui, tá? Ó, já vou dizer para vocês. Aprovados. Nessa planilha aqui, a gente tem 6 aprovados. Eu contei no olho? Não. Eu usei uma fórmula. Qual fórmula? Cliquei aqui em cima. Olha a fórmula lá, ó. Conte.se do intervalo L9 a L18 está escrito aprovou-se. Professor, olha só que legal. Vamos lá. Aprovados, reprovados. Então é o seguinte, eu quero que nessa célula apareça quantos alunos estão aprovados. Eu vou chamar a função aqui, que faz uma contagem, conte.c. O que essa função faz? Ela conta os argumentos que obedecem a alguma condição que nós vamos definir. Próximo. Qual é o intervalo que eu quero fazer a contagem? Esse intervalo. Ó. Selecionei o intervalo. Ok? Enter. Qual é o critério? O critério é o seguinte. Olha lá. Olha como que a gente usou aqui, ó. Foi mal. Opa, peraí. Foi mal. Ixi, eu copiei errado aqui. Peraí, pessoal. Olha lá, pessoal. O critério é o quê? Tem que ser igual a esse texto. Aprovou. Então, olha só. Cliquei aqui. Eu já sei a fórmula de cabeça. Conte.c. Inclusive, vocês podem digitar aqui, tá, pessoal? Conte.c. Vocês vão selecionar o intervalo, né? Vão colocar o ponto e vírgula aqui. E o critério é aprovado e tem um azinho. Tem que ser igualzinho, tá, pessoal? O texto que está aqui tem que ser igual ao texto que está aqui, para eu poder contar quantas células tem esse texto. Olha lá. Apareceu o valor 5. Vamos centralizar aqui. Ó. Isso é uma fórmula. Como é que eu calculo aqui agora os reprovados? Igual. Clico aqui, ouvindo assistente de funções, conte.c, próximo, o intervalo é todo esse intervalo, enter, e aqui o critério é reprovado ou reprovada. Enter. Pronto. Olha lá, 5 e 4. Será que tá certo mesmo? Vamos aprovar um aluno aqui? Gente, tem que atualizar aqui, ó. Se eu mudar as notas aqui, ó, esse cara tirou 0. Ainda tá aprovado. Ele tirou 0 aqui. Opa, vejam que já mudou. Né? Já mudou. Ok? Voltar aqui. Aí depois o que tem que fazer? Ah, é um gráfico, pessoal. Esse aqui é um gráfico bem simples aí que vocês têm que fazer. Qual é esse gráfico? Gente, olha que difícil fazer esse gráfico aqui, ó. Selecionei isso aqui, vou vir no assistente de gráficos. Eu quero um gráfico de pizza. Pronto. Aparência 3D. Qualquer um. Finalizar. Tá lá. Ó. Ah, professor, faltou nesse gráfico colocar lá as legendas lá de porcentagem. Não tem problema. Clica no gráfico aqui. Dá 2 cliques em cima dele aqui, ó. E aí, você formatar legenda. Tá? Não é legenda. Em algum lugar aqui vocês vão encontrar. Vocês têm que fuçar. Aí, botão direito. Pode falar. Você vai disponibilizar essa aula gravada ainda hoje? Vou. Ok. Tá? Eu vou deixar aqui, ó, previamente pronto o gráfico. Eu vou disponibilizar sim, tá, a aula. Tô gravando já para isso. Eu vou deixar essa planilha previamente pronta para vocês continuarem, tá? Mas aqui a gente tem quase tudo, pessoal, que tem ali. Aqui é só calcular o percentual de aprovados, reprovados. Você pode até vir aqui assim e colar aqui assim, quer ver? Ó? Aqui na média, né? Então você pode vir aqui e colar e fazer uma planilha, perdão. Aqui, ó, fazer um esqueminha assim, ó. Pronto, aí você pode colocar ali o restante.
colocar aqui o restante. Aqui você pode colocar porcentagem. Também aqui vocês vão calcular a porcentagem, né? E aí é bom vocês tentarem calcular. Mas é simples calcular a porcentagem. Vai ser 4 dividido por esse total de valores. 5 dividido por esse total de valores. Aqui, né? Que é a porcentagem. Igual a gente fez no percentual de presença, tá? Eu vou disponibilizar esse arquivinho aqui para vocês, tá, pessoal? E aí vocês continuem aí, beleza? Alguma pergunta, pessoal, relativa à aula de hoje? Dúvida? Eu vou fazer a chamada aqui já. Nossa, o Siga tá zoado hoje, hein? Beleza, vamos fazer a chamada então, e aí a gente finaliza a aula. Acho que era isso que eu tinha que passar para vocês, tá? Essa aula exige um pouco de concentração aí, mas no dia 15, vamos lá. Quem está presente? Opa, tem um monte de informações ali, ó. Mas mostrou as faltas e não as presenças. Bah. Laís, depois você me explica o que tu comentou, aí a gente vê ali, tá? Ah, você já resolveu, professor? Olha só, legal, a Laís comentou ali, ó. Promédio, tá? Promédio, acho que é em espanhol mesmo, pode ser, realmente, tá? Isso, average ou... Eu sei que uma é minha também, tem que dar uma olhada. Beleza, Laís, ótimo. Obrigado aí pelo auxílio, tá? Isso depende da linguagem do Excel, do Calc e tal, tudo mais. Deixa eu fazer a chamada aqui, pessoal. Vamos ver quem está presente. Creyson, Daniela, Esther, José e Caterine. Alicia, não vi. Ana, não vi. Creyson está. Daniela, Esther, Fernanda, Ivone, não vi. Jéssica está. José está. Caterine, Laiane e Laís. Laura, eu não vi. O Max, eu não vi. O Max está aí sim. O Max está aí sim. Pulei aqui. Vamos ver quem mais. Mayumi e Vanessa. Então, ixi, Vanessa qual? Vanessa Soares está online. Beleza. Vanessa Soares está, então outra Vanessa não está. Samia eu não vi. Samara está. Oscar, não vi o Oscar. Então o Oscar está com falta. Tá? Mayumi também. Mayumi eu vi. Beleza. Pessoal, por enquanto, então é isso. Profe. Pode falar. Yo soy Ivonne Caterine. Caterine Soy está? la misma. Sí, profe. Aquí estoy. Cadê? Nossa, cadê você aqui que eu não estou encontrando? Caterine? Ivone. Ivone e Caterine. Opa. Sim. Eu estava procurando K aqui, não encontrei. Então você está presente, sim. Atualizei ali. Obrigado por avisar, Ivone e Caterine. Eu confundo sempre chamar o primeiro nome ou o segundo. Isso aí. Pessoal, o que eu tinha a passar para vocês é isso. Eu vou disponibilizar a aula e vou disponibilizar o arquivo do Excel ali para vocês, do Calc, tá? Para vocês continuarem aí a atividade 4, beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a mais? Caso não, então, pessoal, vocês estão liberados aí e eu já vou atualizar o SIGA, então, com essas informações aí, ok?